não parece ser carta marcada, Tem muita calma, né? O Neymar, a gente precisa esperar ele fazer pelo menos 10 jogos consecutivos aí pra gente ter uma opinião e fazer uma avaliação mais concreta do que vai representar o Neymar na temporada, na vida do Santos, né? O Neymar não joga mais de um ano, estava muito tempo parado, nem conseguiu ainda recuperar a sua melhor condição física. É muito nítido que no campo, fisicamente, ele está abaixo dos demais jogadores, mas a questão técnica é muito evidente também que ele não perdeu. Na partida contra o Botafogo, que aconteceu na Vila, foi quando ele conseguiu tocar mais na bola, e ele jogou menos também, né? Uma minutagem menor. Você vê que a habilidade dele é completamente diferente, né? Ele é muito melhor que os demais jogadores dentro do campo. E a turma do Botafogo desceu na lenha, desceu na madeira nele, né? Então, mas é natural que ele, num jogo, esteja bem, no outro nem tanto, mas ele precisa, o mais importante agora, não é ele jogar bem ou jogar mal, é ele conseguir ficar no campo o maior tempo possível, porque o grande problema do Neymar não é a condição técnica, porque isso é de conhecimento de todos que ele tem. E condição técnica é igual andar de bicicleta, você não perde. O grande problema é ele conseguir ter um ritmo de jogo, é ele conseguir melhorar na condição física. Então, no momento que ele estiver no melhor da sua forma física, a condição técnica, ela alinha isso e ele vai conseguir entregar para o Santos um bom futebol, entregar no futebol brasileiro uma grande atuação. O fato, na verdade, a maioria das críticas que o Neymar recebe é por pessoas que já não gostam dele, que perseguem ele, espera sempre uma atuação ou um posicionamento fora do campo contrário daquilo que o normal algumas pessoas acham que tinha que ser o contrário. Então o Neymar, ele sofre no Brasil uma perseguição muito grande, né? Então, muito mais por conta de extra-campo do que de dentro do campo, né? Então, ele é diferente, por exemplo, de quando o Ronaldo retornou ao futebol brasileiro, que o Ronaldo, ele não tinha nenhuma antipatia de ninguém, né? Tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, tal, né? Não se envolvia em muitas polêmicas. Agora, o Neymar, ele tem a personalidade dele, não muda porque as pessoas vão gostar ou vão deixar de gostar, né? Eu acho que ele está certo nesse ponto, nesse aspecto, e as pessoas não analisam o desempenho e a carreira dentro do campo dele, analisa muito mais fora do que dentro. Mas acho que isso pouco importa o que as pessoas pensam também do Neymar, né? Acho que o importante é ele se manter com foco em aprimorar sua condição física, que eu acredito que, se ele estiver bem fisicamente, ele vai oferecer muito ainda ao Santos. Concordo que tem essa questão de posicionamento também, né? Que o Neymar se posicionou aí politicamente de um lado e os caras que são do outro lado gostam de perseguir o cara, como é aqui no Brasil, né? Marcel Capretes, a sua opinião em relação às críticas já rápidas, né? Os caras parece que estavam esperando lá, o Capretes, os acréscimos lá em Novo Horizonte, já estavam todos armados, Capretes, para atacar o cara. E a sua opinião, Capretes? Bom, para mim, essas críticas que já aconteceram precocemente ao Neymar são culpa exclusivamente do Santos Futebol Clube, da sua comissão técnica comandada pelo português Pedro Caixinha e do presidente Marcelo Teixeira. Por quê? A gente falou no programa de sexta-feira. Pega o link para você ver. O Neymar não tinha que ter ido para Novo Horizonte. O Neymar não tinha que ter jogado ontem 4 da tarde num calor daquele contra o Novo Horizontino. Entendam. O Neymar não é mais nenhum menino. O Neymar completou 33 anos e depois dos 30 o jogador entra em um declínio físico natural e o Neymar não joga bola há praticamente 1 ano e meio. O Neymar não joga bola há praticamente 1 ano e meio. Como que vocês vão colocar o Neymar quarta e domingo? Já de cara, com meia dúzia de treinos. Estão de brincadeira comigo, Weber. Não ouviram o que disse o Jorge Jesus? Por que o Neymar não ficou lá? Claro que tem um monte de coisa envolvida, mas qual foi o contexto do que disse o Jorge Jesus? O Neymar não tem mais condição física. E o Jesus falou isso com um tom de tristeza, porque o Jesus queria usar o Neymar.
O Jorge Jesus sempre gostou do futebol do Neymar. Nada pior para um treinador do que ter um grande jogador no elenco e não conseguir usá-lo. Aí chega aqui no Santos, acham que o Neymar vai jogar quarta e domingo. Não vai. Esqueçam, eu sei que é importante para o marketing, eu sei que é importante para a imagem do Santos, mas não dá, vão estourar o Neymar. Era para o Neymar ter ficado ontem na Baixada treinando ou descansando, o que seja, para jogar quarta contra o Corinthians. Então a culpa é do Santos Futebol Clube. O Santos parece que não quer ir para frente. Tem um jogador como o Neymar, mas não entende, acha que é o mesmo Neymar de 17 anos. O moleque que pode pôr para jogar, que ele vai aguentar. Não vai. Então o mau futebol do Neymar ontem não é culpa dele, é culpa exclusiva do Santos Futebol Clube. O emocional no futebol brasileiro também pesa muito, né? O futebol brasileiro ele é muito passional. Então, por exemplo, quarta-feira você tem um clássico Santos e Corinthians. Se o Neymar tiver uma boa atuação, ninguém vai mais lembrar da atuação que aconteceu contra o Novo Horizontino. Sim. Porque aqui no futebol brasileiro é assim, a gente vive tempos diferentes de rodada em rodada. Tem uma rodada, por exemplo, há 2 semanas o São Paulo era exaltado como o melhor time paulista. Hoje não consegue ganhar do Bragantino fora de casa. Né? Então, é o Bragantino que tá na situação ruim demais. Exatamente, né? Então, o futebol, a cada rodada, ele se apresenta de uma forma, né? E ninguém tem paciência com nada. Você critica ali sempre muito pontualmente. Então, a gente tem que aguardar pelo menos o Neymar fazer 10 jogos, né? Pra gente saber realmente qual que é a real condição. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Neymar vai dar muito certo no Santos. Olha, em relação ao Neymar, eu acho que é só ranço do cara, né? Inveja, esse tipo de coisa. E aí já aproveitam. Na maioria dos casos é inveja, né? O Neymar inveja. Desperta nas pessoas uma inveja, assim, desproporcional. Né? E por isso que ele é tão criticado. Exatamente, né? Aí tem alguém... mas ele não ganhou nada da seleção. Gente, coloque na cabeça o seguinte. Poucos jogadores, ganharam com a seleção. Poucos. Foram 5 vezes. Façam as contas. Sendo que da turma do Tri, tem muita gente repetida. Então, são poucos que ganham Copa do Mundo. Tem jogadores espetaculares que não ganharam Copa do Mundo e continuam sendo espetaculares. Pode usar aqui o Cruyff. Quem mais? Tantos nomes. Se a gente for para a Holanda, eu vi os caras jogar. O Stoichkov, que não era da Holanda, né? O Stoichkov, que era da Bulgária, né? Da Bulgária. O Raj, da Romênia. Jogadores espetaculares. Ruud Gullit, da Holanda. Van Basten. Baggio, que não ganhou uma Copa do Mundo. Sabe? Então parem com essa bobagem. Mas não ganha nada pela seleção. O cara ganhou tudo. Ganhou a Liga dos Campeões, Libertadores da América, Copa do Brasil, Mundial, La Liga Espanhola, francês 300 mil vezes. Parem com isso. E foi campeão, conquistando de forma inédita a medalha de ouro. Exato. Com a seleção olímpica. Que ninguém tinha conquistado. Nem Romário, nem ninguém. Conquistou a Copa das Confederações numa final espetacular que o Brasil fez com a Espanha no Maracanã, que foi um dos melhores jogos da seleção brasileira nos últimos tempos, que foi uma goleada lá pra cima da Espanha, né, com o time comandado pelo técnico Felipão. E é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Os caras ficam com esse negócio, mas não ganhou a Copa do Mundo. Pô, mas não é fácil. Vocês pensam que é fácil ganhar a Copa do Mundo? O Brasil com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká não ganhou. Pra vocês verem como é fácil ganhar uma Copa do Mundo.